Olá, pessoas. Boa tarde. Eu estou bem nervosa. É a minha primeira parte do Nordeste que eu venho. Mas eu vou para as reuniõezinhas que tem do Pai Ladies. Tá, como ele falou, a minha palestra é sobre isso aqui, utilizando pandas para 22 casos de violência contra a mulher na cidade, daqui do Recife, me chamo Maria Fernanda. Ops, peraí. Eu acho que esse negócio não ligou, foi mal. Tá funcionando, tá. Desculpa. Aqui tem um breve roteiro que eu vou apresentar e vamos seguir. Vou falar um pouquinho, antes de mostrar o que eu fiz, eu queria falar um pouco de quem eu sou. Atualmente, eu faço parte do time da Intelivix, que é uma empresa daqui de Recife, de inteligência artificial focada para dados jurídicos. Eu também faço parte da comunidade PyLadies, que para quem não sabe, é uma comunidade que quer trazer mais mulheres para a tecnologia utilizando Python para isso. Se não fosse o PyLadies, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria também programando em Python. Foi por causa das meninas que eu aprendi a programar Python. E eu também faço parte da organização do Human Data Science, que é o ITS, que é um evento que aconteceu inicialmente na Universidade de Stanford, com o intuito de acolher mulheres cientistas de dados. E hoje ocorre em mais de 150 cidades, e Recife é uma delas. A gente já sediou o evento por 3 anos consecutivos, e ano que vem vai ter de novo. A gente já está organizando, e estão todos convidados a prestigiar nossas cientistas de dados. Sim, além disso, eu também sou a doida dos gatos. Tem muitos gatos na minha vida. E sou a doida nerd também. Se alguém quiser falar comigo, tem o Telegram. O que eu fiz também está no GitHub, menos os dados em si, por motivos éticos. Mas está tudo lá de código. Então, o que me motivou? Eu queria falar o que me motivou, porque eu acho que é importante para vocês entenderem por que eu estou aqui falando disso. Eu sou filha de uma mulher que sofreu violência doméstica. Eu sou sobrinha de outra mulher também, sou vizinha de outra mulher também, e tem diversas mulheres ao meu redor que sofreram violência e que vêm sofrendo violência. E, fazendo parte desse meio, me veio diversas perguntas, que inicialmente eram essas, se realmente existiam punições para os agressores, porque muitas vítimas deixam de dar queixa por sentir que não vai dar em nada no final. Eu também comecei a me perguntar se existiam juízes, advogados e relatoras acompanhando o caso depois de aberto, porque a vítima, quando iria na delegacia da mulher denunciar o caso, ela não via mulheres lá para acolher elas e para explicar a situação. Aqui em Recife tem a delegacia da mulher, no bairro de Santo Amaro, e às vezes não tem agentes, mulheres de polícia lá para acolher as vítimas. Então, se uma vítima não se sente acolhida na hora de denunciar o caso, imagine todo o resto do processo. Outra pergunta que me surgiu era quanto tempo durava um processo, porque deve ser bastante desgastante para uma vítima ficar tendo que reviver aquela situação durante anos, tendo que até mesmo estar na mesma sala que o agressor dela. E isso deve ser mais um motivo que faz com que a vítima não desse queixa e desse continuidade no processo. Mas outras perguntas também surgiram. Por exemplo, quantas vítimas retiravam a queixa? Antigamente, a Lei Maria da Penha permitia que as vítimas retirassem a queixa depois de aberto. E vítimas poderiam fazer isso, às vezes, por sentir medo de sofrer retaliação. O agressor podia ir lá e... Desculpa. Podiam ir lá falar alguma coisa. Outras perguntas que vieram eram quantos processos eram abertos e finalizados no ano, e também se ocorreu uma redução nos casos de violência contra a mulher. Sim, mas o que é violência contra a mulher? Em 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha. Foi um marco para as mulheres em geral, porque começaram a sentir que estavam sendo um pouco mais acolhidas. A lei atualmente ainda tem alguns problemas, claro, mas as pessoas que estão alterando a lei, elas são bem abertas a debate e a tentar construir a melhor lei possível para acolher as mulheres. E essa lei foi importante porque ela definiu alguns termos, como, por exemplo, violência contra a mulher, que é qualquer ação ou conduta que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual, moral, à mulher, tanto no âmbito público quanto privado. E, de acordo com a lei, também é definido que é violência doméstica familiar, que é uma forma de violência também contra a mulher, onde as agressões são ocasionadas por relação de convivência familiar entre o agressor e a vítima.
Mas a violência contra a mulher ela não aparece de uma forma sempre padronizada numa caixinha. Ela pode se mostrar com diversos tipos de violência. Podem ser uma violência física, patrimonial, sexual, psicológica ou moral. A violência é bem mais complexa do que a gente espera. Então, o que nós temos hoje em relação a dados de violência contra a mulher e ferramentas que possibilitariam acessar esses dados? A gente tem esse site, que é o Cadastro Nacional de Violência Doméstica, que disponibilizam dados desde o ano 2017, por causa de uma lei de 2016 que acha que é relevante disponibilizar para a sociedade informações sobre violência. Mas essa ferramenta fornece apenas gráficos de pizza e de barra, com um monte de número já pronto, e uma planilha de Excel com esses números e essas planilhas lá no Excel. Também temos esse painel de violência contra a mulher, fornecido pelo Senado Federal. É um painel no Tableau que responde algumas perguntas e dá algumas informações, mas apenas do ano de 2011 até o ano de 2017. E quando eu tinha feito essa apresentação, em 2018 ainda não tinha saído. Então, a gente também tem ferramentas que propõem-se a coletar pesquisas e dados de violência contra a mulher e deixar agrupado. Então, de forma resumida, hoje a gente encontra um monte de dado descentralizado e incompleto por aí, fornecido pelo próprio Estado. Os dados também, às vezes, passam pouca confiabilidade, porque você não tem contato com aquele dado, você não está vendo aquilo, já está pronto para você. E esses dados só respondem perguntas que são relevantes para eles. Se eu, por exemplo, estou com algumas outras dúvidas, eu não consigo responder com o que eles me fornecem. Além disso, o ponto positivo que a gente tem hoje são fontes auxiliares que também sentiram essa mesma ausência de informação e utilizaram métodos secundários para responder a algumas perguntas que foram surgindo. E eu coletei um monte de informação, um monte de plataforma que propõe-se a coletar essas informações e responder algumas perguntas. Eu coloquei lá no GitHub, no README. Tem gente que até fez scraping de site de notícia procurando palavras-chave para coletar dados. Tem coisa bem interessante. Então, como é que eu iria analisar os casos de violência contra a mulher aqui na cidade se não tinha os dados? Eu reprogramei o meu DNA genético e co-criei uma solução para isso. Mas antes de eu explicar qual foi a solução, eu queria contextualizar vocês um pouquinho sobre os sistemas de tribunais de justiça. Antigamente, para você poder analisar os dados, era uma coisa bem pré-histórica, você tinha que ir lá nos tribunais, catar os processos e esperar um ser humano trazer para você os processos e ver se tinha alguma atualização dos processos. Era uma coisa bem desgastante. Mas hoje os tribunais de justiça oferecem para a gente ferramentas para consultar os processos. E para consultar esses processos, a gente utiliza uma numeração específica, que é a numeração processual única, ou numeração única de processo, que é um número formado de 20 dígitos, com alguns campozinhos interessantes, que é o número sequencial, o dígito verificador, que é gerado a partir de cálculos lá, e o campo do ano, que informa qual foi o ano de abertura do processo, e o campo de origem, que é 4 dígitos que informam de qual fórum é aquele processo. Aqui tem um exemplo, mais ou menos, do que a gente consegue achar quando pesquisa um número de processo no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ele retorna algumas informações interessantes aqui. E aí eu vi essas informações e eu acho que eu poderia utilizar elas para analisar os casos de violência contra a mulher. Sim, mas o Tribunal de Justiça daqui de Pernambuco ele tem umas coisas bem legais também. Em 2007, ele inaugurou a primeira vara, focada apenas para a violência doméstica e familiar. E atualmente tem 3 varas específicas só em Recife, e ao longo do estado tem mais 10 varas. Mas outros estados também possuem varas específicas para isso. Então, mas como é que eu iria capturar aqueles números de processos para poder extrair aquelas informações que pareciam bem interessantes, que poderiam ser úteis para a minha pesquisa? Eu pensei em falar com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, só que não deu muita coisa. Eu abri um ticket lá no site e eles não me responderam. Eu pedi para eles apenas todos os números de processo do Estado de Pernambuco relacionados à violência contra a mulher. Não deveria ser tão difícil, né? Aí eles não me responderam. Então, eu precisei de novo reprogramar meu DNA genético para procurar outra solução.
e foi aí que eu pensei em gerar aqueles números de processo de forma sequencial. Porque, como eu falei, eles têm uma formazinha, aí eu pensei, tá, eu podia gerar aqueles números, aumentando eles sequencialmente e iterando por ano. Então, eu fui para essa segunda abordagem, já que o TJPE não deu sinal de vida. E eu gerei 183 mil números de processo de forma sequencial, desde o ano de 2007, que foi quando abriu a primeira vara da mulher. Só que depois o TJPE me disse que tinha processo desde o ano 2004. Aí eu peguei processo também do ano 2004. E aí eu filtrei pela vara da mulher e apenas 5% daquela tuia de processo era da vara da mulher, que é essas barrinhas laranjas. Tá, mas do nada o TJPE me envia um e-mail com dados. E eu fiquei, meu Deus, finalmente o TJPE me respondeu, eles existem. E aí, o que foi que eles me deram? Eles me deram essa planilha aqui, maravilhosa, com 7 colunas, com quantidade variada de linhas por coluna, e uns números que pareciam número de processo, que é aquele número ali do canto, mas não era número de processo, eu não sei o que é aquilo. Aí eu fiquei, massa, TJPE, o que eu vou fazer com essa planilha? Aí eu pensei, tá, como é que eu vou tratar essa planilha e usar esses números? Eu pensei no Pandas. Eita, que redimensionou estranho. Eu pensei no Pandas. E o Pandas é uma biblioteca em Python muito legal para tratar dados. A comunidade é bem ativa, a documentação também é bem legal. E eu pensei, tá, vou usar o Pandas porque dá para fazer coisas longas com poucas linhas de código. E foi daí que eu consegui sair daquelas 7 colunas para uma coluna só, que seria uma série em Pandas, que é uma lista com índices. E aí eu fiquei com 1 milhão e poucas linhas daquela planilha enorme. E eu precisei remover algumas amostras nulas, porque provavelmente tinha alguma linha que estava nula, porque tinha 1 milhão de números. Como é que tem 1 milhão de números? É muito número. E vendo quantos números estavam nulos, que eram uns 837 mil aproximadamente, eu removi eles e fiquei com 335 mil números. Mas eu fiquei, tá, será que tinha números duplicados também? E o TJPE me enviou números duplicados, que quando eles foram tirar da base de dados dele, eles devem ter, sei lá. Aí, para remover aqueles números duplicados, foi com Pandas. Também foi bem simples. Eu fiz um drop duplicate e eu fiquei no total com 143 mil números de processos. Mas, como eu falei, tinha alguns números que pareciam números de processo, mas não eram números de processo. Eu descobri que eles eram números de execução penal, que é depois, quando o processo terminou, aí tem um outro processo que é aberto para definir qual é a sentença. Aí eu dividi entre números de processo e números de execução penal, e números de processo, na verdade, eu só tinha 142 mil números. E filtrando por Recife, que são números que terminam com 001, eu fiquei com 27 mil números. Então, daquela planilha horrorosa que o TJPE me forneceu, eu tinha, na verdade, 142 mil números de processos aqui para o Estado, e 27 mil números deles, 27 mil números, na verdade, estavam no Fórum de Recife. O Fórum de Recife é onde fica a vara da mulher, que é onde eu estava usando como filtro. E aí eu peguei todos aqueles números e coloquei numa spiderzinha para extrair os dados do site do tribunal, e apenas 35% de todos aqueles números que eu estava esperando capturar foi que eu consegui pegar. Talvez esses outros números que não foram capturados estejam arquivados, ou talvez não estejam nesse site do TJPE, ou não sei. Mas eles me forneceram números que eu não consegui pegar. Então, e os dados? Um dia eu chego lá. Eu tinha 9 mil e tantos números que eu consegui pegar da ouvidoria, tinha outros 9 mil que eu gerei sequencialmente. E eu fiquei, tá, mas será que tinha número que eu peguei que o TJPE não me forneceu e tinha número que o TJPE me forneceu que eu não peguei? Eu precisava verificar isso. E também, utilizando o Pandas, foi bem fácil. Eu concatenei 2 dataframes. Dataframes são planilhas em 2 dimensões, tabelas de 2 dimensões. E aí eu fiquei com 19 mil linhas nesse novo dataframe.
e eu removi os duplicados com aquela mesma função do Pandas. É super legal. E aí eu fiquei, na verdade, com 13.000 linhas de número. Então, tinha processo que eles me forneceram que eu não peguei, e tinha processos que eu peguei também que eles não me forneceram. Vai saber por quê. Aí, agora os dados, finalmente. O que eu consegui extrair do Tribunal de Justiça foram essas principais informações, que seria o número do processo, o juízo, que é onde o processo está localizado, a classe CNJ, que resume que informa qual foi o principal motivo da abertura do processo. Se é eletrônico, a comarca, a instância e o Estado, tudo isso é sempre igual, porque são processos daqui de Recife, no Estado de Pernambuco. E os andamentos, que são as etapas do processo, que é desde a abertura do processo até o encerramento do processo. E também a quantidade de andamentos de um processo. E o assunto. O assunto são palavras-chave que resumem um processo, a principal coisa que está ocorrendo naquele processo. E o ano. Então, mas será que essas informações respondiam aquelas minhas perguntas iniciais que me motivaram a fazer essa pesquisa, que eram essas perguntas daqui? Eu precisava verificar isso. E então, a primeira pergunta era se ocorreu uma redução de casos de violência contra a mulher. E olhando essa distribuição por ano, de cara você diz que não, porque teve um pico ali. Mas será que, na verdade, esse aumento da abertura dos casos, na verdade, é pelo aumento da conscientização das vítimas e da sociedade em geral, que agora sabe o que é violência contra a mulher e sabe que é possível você denunciar os casos, e por isso teve um aumento na quantidade de casos denunciados. E a outra pergunta era em quantos processos são abertos por ano. Olhando aquele mesmo gráfico, a gente responde isso. Tá. Outras perguntas acabaram surgindo, olhando para os dados que eu peguei do tribunal, e uma delas eram os juízos, quais eram os principais locais que estavam localizados aqueles processos. A maioria dos processos estavam localizados na vara da mulher, claro, porque foi o que eu utilizei como filtro daqueles meus números que eu gerei sequencialmente, mas alguns processos que o TJPE me forneceu não estavam localizados na vara da mulher. Talvez porque a vara estivesse sobrecarregada e os processos foram realocados para outra vara, ou talvez porque o juiz, que é quem determina onde o processo vai, ele não tinha conhecimento sobre a vara ou alguma coisa assim. Outra pergunta foi quais eram os principais assuntos, que era um outro campo que tinha lá nos processos. E os processos eles podem ter mais de um assunto, né? E o assunto de ameaça e decorrência de violência doméstica é um dos principais. Outra pergunta, que também é dos principais assuntos, é porque tem alguns assuntos que estavam em conjunto, né? Mas será que tinha assuntos, olhando os assuntos de forma separada, será que aparecia mais top 10 de assuntos? E apareceu, que foi o estupro, violência do domicílio, dano, difamação e leve. Eu não sei o que é leve. O que é um leve? Eu não sei o que é leve. Mas o estupro, por exemplo, 87 processos estavam com assunto de estupro. Eu não sei por que poucos processos têm esse assunto. Eu não sei se talvez a vítima não quisesse falar que sofreu isso, ou a própria polícia não acreditou, ou alguma coisa do tipo. Ou não acharam relevante inserir isso no processo, não sei. Mas são poucos processos com essa quantidade. Outra pergunta foi de classe CNJ, que também era um dado que eu consegui extrair do tribunal. E o principal motivo da abertura dos processos era a medida protetiva de urgência, que é o que a vítima vai lá no fórum ou até mesmo pelo site do Tribunal de Justiça e extrai da entrada, que oferece segurança para a vítima de forma imediata. É o mais utilizado hoje em dia. Mas tinha algumas perguntas que eu não consegui responder. E, para responder elas, eu fui falar com a advogada e ela me informou que seria possível responder elas, mas eu precisaria analisar os andamentos do processo, que foi aquele campo que eu falei para vocês, que continha passo a passo do que aconteceu no processo. E, naqueles andamentos, teria informando quando o processo foi arquivado, qual foi a sentença e informações desse tipo, que me possibilitariam responder se realmente houve punições aos agressores e
quando é que os processos foram finalizados e o tempo de duração deles, além se as vítimas também retiraram a queixa ou não compareceram à audiência. Porque dá para você ver também pelo andamento isso. Tá, então, hoje, o que a gente tem, resumidamente, é a ausência de juízes que não comparecem às próprias audiências. As vítimas, elas não entendem o que está acontecendo, nem recebem esclarecimento. A gente também vê a ausência de atendimento psicológico e, às vezes, até a culpabilização das vítimas de forma monetária. Essas informações foram extraídas dessa pesquisa. Eu coloquei o link também no GitHub, se alguém quiser ver a pesquisa. A gente também vê os processos que estão descentralizados pelas varas, o que impossibilita você pegar todos os processos realmente ocorridos no Estado. Também tem a descentralização dos dados e alguns campos que estão faltando. Normalmente, um processo ele tem um campo de juiz. Nesses processos de violência contra a mulher, não tem um campo de juiz. Mas nos andamentos tem falando quem é o juiz que deu a sentença. Aí dá para pegar a informação de juiz. Também temos a dificuldade em obter os dados, porque você falar que o TJPE não parece ser suficiente. E foi possível pegar, no total, 13.300 processos entre o ano 2005 e 2018, mas não se afirma que todos esses são os processos ocorridos nessa janela de ano, porque tem processos que estão em segredo de justiça. E tem processos, claro, que eu não consegui pegar também. E a gente vê também o surgimento de ONGs espalhadas pelo Estado e também pelo país, com foco em dar apoio a essas vítimas, já que o Estado não consegue dar esse apoio. A gente também vê um aumento na conscientização na sociedade e também entre as vítimas, que agora conseguem entender um pouco melhor o que está acontecendo. Tá, mas o que eu pretendo para o futuro com um monte de informação que eu consegui pegar? Eu ainda pretendo pegar mais processos, porque, como vocês viram, tem processos ali que estavam espalhados em outras varas e que eu não consegui pegar. Também utilizar outros sistemas do tribunal, do Estado, porque pode ser que tenham processos que estejam nesses outros sistemas. Verificar também qual seria a melhor forma de filtrar aqueles processos, porque filtrar apenas pela vara da mulher não é suficiente. Também olhar outras regiões do Estado, até mesmo outros estados, pensando um pouco bem mais lá na frente. E analisar os andamentos, que com os andamentos vai me possibilitar responder um monte de pergunta que ainda não foi respondida. Então, é isso. Obrigada.